Ei pessoal, e aí como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade ao nosso conteúdo de história. Hoje vamos falar sobre o revigoramento do comércio e das cidades. Então vamos lá. Com o aumento da oferta de alimentos, já não havia necessidade de tanta gente trabalhando na agricultura. Então, muitos camponeses deixaram o campo em busca de outro meio de vida. Alguns foram trabalhar como artesãos. O que é artesão? É aqueles que fazem trabalho com as próprias mãos, como por exemplo sapateiro, carpinteiro, ferreiros. Outros se tornaram mercadores ambulantes, levando e trazendo mercadorias de um lugar para o outro. Os moradores do campo passaram a trocar o que produziam, alimentos, por outros artigos, que eles produziam na cidade, roupas, sapatos e móveis. Isso estimulou o artesanato, o comércio local e a vida urbana. Vamos acompanhar aí neste mapa, a partir do século XI, o comércio europeu de longa distância também se intensificou. Observe aí o mapa. Este mapa representa as principais rotas comerciais do século XIV. Entre as rotas comerciais representadas no mapa, 3 eram especialmente muito importantes. Vamos ver? Como pôde perceber, entre as rotas comerciais representadas no mapa, 3 eram especialmente importantes: cidades italianas ao oriente, via mar Mediterrâneo, onde os mercadores de Genova e Veneza compravam artigos de luxo, como a seda, perfumes, porcelana e especiarias no porto de Constantinopla, Antioquia e Trípoli, e os revendiam com grande lucro no norte da Europa. Do sul ao norte da Europa, por terra, uma rota ligava Veneza a Hamburgo. A outra ligava Genova a Bruges, passando pela região de Champagne, na França, onde eram realizadas importantes feiras. Cidades do norte da Europa, as cidades de Bruges, Bremen, Hamburgo, Lübeck, localizadas no norte da Europa, comerciavam entre si e com as outras cidades europeias, como Londres, na Inglaterra, e Novgorod, na Rússia. Aconteciam uma ou 2 vezes por ano e reuniam mercadores vindo dos mais diferentes lugares. Nelas era possível ver um genovês vendendo pimenta, um inglês oferecendo a lã, um hamburguense vendendo madeira e assim por diante. Como cada comerciante comparecia à feira com a moeda de sua região e como as moedas tinham valores diferentes, surgiram os cambistas, pessoas que faziam o câmbio, ou seja, a troca, do dinheiro. Os cambistas colocavam as moedas sobre um banco de madeira para examiná-las, por isso receberam o nome de banqueiros. Algumas nasceram ao redor das feiras, outras às margens de rios e outras ainda em torno do castelo de um nobre. As cidades medievais eram chamadas de burgos, por isso seus habitantes foram chamados de burgueses. Mas é preciso considerar que o processo de urbanização foi lento, conforme um historiador, que diz que em 1300 menos de 20% da população do Ocidente reside em cidades. E a maior aglomeração é de longe, Paris, com 200 mil habitantes. Com as inovações técnicas, diminuiu a necessidade de mão de obra na agricultura. Muitas pessoas se mudaram, então, do campo para as cidades. No início da Idade Média, as cidades geralmente eram pequenas, com poucos moradores que viviam, sobretudo, do trabalho no campo. A partir do século XI, porém, com o aumento do artesanato e do comércio, as cidades cresceram e novas cidades surgiram. Comerciantes, artesãos e suas corporações. Em muitas cidades medievais, uma pessoa só podia trabalhar em um ofício se pertencesse a uma corporação, isto é, a uma associação de profissionais de um mesmo ramo de atividade.
As corporações de ofício protegiam seus associados contra a concorrência e os amparavam na velhice e na doença. Havia duas modalidades de corporações de ofício, a de comerciantes e a de artesãos. As corporações de comerciantes eram chamadas de ligas e reuniam profissionais de diversas cidades da Europa. A mais rica delas, a Liga Hanseática, possuía numerosos navios e chegou a dominar o comércio no norte europeu. As corporações de artesãos, sapateiros, tecelões, ferreiros, tintureiros e etc. eram dirigidas por mestres. Estes estabeleciam regras para o ingresso na profissão e controlavam o preço, a qualidade e a quantidade do que iam ser produzido. Assim, evitavam a concorrência entre seus associados. Um sapateiro não podia usar um tipo de couro inferior e nem cobrar mais do que o seu colega. O artesão começava a vida como aprendiz, trabalhando na oficina de um mestre em troca de alimentação, roupa e moradia. Depois de algum tempo, fazia uma prova prática e, uma vez aprovado, tornava-se um oficial. O oficial recebia um pagamento em dinheiro e, depois de cerca de 7 anos de trabalho, fazia outra prova. Tinha de se apresentar um produto que fosse considerado uma obra-prima. Se fosse aprovado e tivesse juntado dinheiro para abrir uma oficina própria, tornava-se então um mestre. Vamos compreender como as cidades medievais se libertaram. Grande parte das cidades medievais se localizavam nas terras de condes, duques ou bispos, a quem os moradores tinham que pagar impostos e prestar serviços gratuitos, como consertar estradas e pontes. Para se libertarem desse controle, os habitantes das cidades, artesãos e comerciantes, em sua maioria, lutaram de várias formas para obter autonomia. Por vezes, os habitantes das cidades conseguiram autonomia por meio de rebeliões contra o aumento de impostos e as autoridades. Outras vezes, por meio da compra de cartas de franquia, documento que dava a eles o direito de administrar sua cidade. Com a carta de franquia em mãos, eles elegiam representantes que eram geralmente comerciantes ou banqueiros, e dessa época um ditado popular o que dizia: o ar da cidade torna o homem livre. A imagem representada na página 72 representa uma rebelião parisense contra o aumento dos impostos. Observe que a imagem é cheia de detalhes. Bom, agora, pessoal, nós vamos para a página 81 e iremos fazer a correção das atividades. Atividade 4. Sobre as feiras medievais, avalie as alternativas e escreva em seu caderno V para as verdadeiras e F para as falsas. Com o aumento do volume do comércio, surgiram também as feiras. Se você colocou V, acertou. B. As feiras medievais duravam de 15 a 60 dias, aconteciam 1 ou 2 vezes por ano e reuniam mercadores vindo dos mais diferentes lugares. Se você colocou V, você também acertou. C. As feiras medievais eram semelhantes em tudo às feiras livres atuais. Se você colocou letra F, você acertou, pois as feiras livres atuais, elas não acontecem 1 ou 2 vezes por ano. Sempre nos finais de semana, em vários lugares, podemos ver, esses tipos de feiras. D. As feiras medievais comercializavam, sobretudo, alimentos trazidos de sítios relativamente próximos. Se você colocou F, você acertou, pois cada mercador trazia o seu tipo de produto a ser comercializado. Letra E. Como cada comerciante comparecia à feira com uma moeda de sua região e como as moedas tinham valores diferentes, surgiram os cambistas, pessoas que faziam o câmbio, ou seja, a troca do dinheiro. Se você colocou V, você acertou. F. Os cambistas colocavam as moedas sobre um banco de madeira para examiná-las, por isso receberam o nome de banqueiros. Se você colocou V, você acertou. 5. Identifique a alternativa incorreta e justifique sua escolha. Sobre as cidades medievais, pode-se afirmar que
Tiveram diferentes origens, algumas nasceram ao redor de feiras, outras às margens dos rios, outras ainda em torno de castelo de um nobre. B. Muitas dessas cidades se localizavam nas terras de um nobre, a quem os moradores tinham de pagar impostos e prestar serviços gratuitos. C. Para se libertar do controle dos nobres, os habitantes das cidades uniam seus esforços e compravam cartas de franquia. D. As cidades medievais não apresentavam nenhum dos problemas das cidades atuais. Bom, se você colocou a letra D, você acertou. Quer dizer que essa alternativa é a incorreta. Por quê? Porque as cidades medievais apresentavam vários problemas semelhantes aos das cidades atuais, como acúmulo de lixo e insegurança à noite por falta de iluminação. Atividade 6. Leia com atenção a letra da canção Burguesinha, que faz parte do álbum América Brasil, do cantor Seu Jorge. Burguesinha. Vai no cabeleireiro, no esteticista, malha o dia inteiro, pinta de artista. Vai pra balada, dança batistaca com sua tribo, até de madrugada. Burguesinha, 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 tem o que quer. Agora vamos responder. O termo burguesinha está associado a um grupo social surgido na Idade Média. A que grupo é esse? Se você respondeu que o grupo, a burguesia, acertou. Letra B. Como esse grupo era formado? Esse grupo era formado por comerciantes, donos de manufaturas e banqueiros. Enfim, pessoas enriquecidas com o comércio, a troca de moedas e a manufatura. C. Por que o cantor refere-se à personagem da letra como burguesinha? A personagem leva uma vida cheia de regalias. Burguesia designa a pessoas ricas. Letra D. Que paralelo podemos traçar entre a personagem da música e os burgueses medievais? Ambos têm acesso aos bens materiais e uma vida confortável. E então, pessoal, espero que vocês tenham acertado todas as questões. Se tiverem algumas dúvidas, estou à disposição no WhatsApp, no e-mail, tá bom? E a gente se vê na próxima aula. Um abraço, fiquem com Deus e até mais.